Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 41. Velhos amigos e novas ameaças. De volta à bênção da rainha, Randy se jogou contra o batente da porta da frente, ofegante. Correram o caminho inteiro, sem se importar se alguém veria que ele estava usando o vermelho, nem se usariam sua corrida como uma desculpa para persegui-lo. Achava que nem mesmo um desvanecido poderia tê-lo alcançado. Langwin estava sentado em um banco ao lado da porta, com um gato rajado nos braços quando ele apareceu correndo. O homem se levantou para ver se havia algum problema na direção da qual Randy vinha, ainda coçando calmamente as orelhas do gato. Como não viu nada, voltou a se sentar, tomando cuidado para não perturbar o animal. Uns idiotas tentaram roubar alguns dos gatos agora há pouco, disse. Examinou os nós dos dedos antes de voltar a fazer carinho no gato. Gatos dão um bom dinheiro hoje em dia. Os dois homens da facção branca ainda estavam do outro lado. Randy viu, um deles com um olho roxo e o maxilar inchado. Com uma expressão de rancor, ele esfregava o cabo da espada enquanto observava a estalagem. Onde está Mestre Gil? Perguntou Randy. Biblioteca, respondeu Langwin. O gato começou a ronronar e ele sorriu. Nada perturba um gato por muito tempo, nem mesmo alguém tentando enfiá-lo num saco. Randy entrou apressado, passando pelo salão com a quantidade costumeira de homens de vermelho, falando enquanto bebiam sua cerveja. Sobre o falso dragão e se os mantos brancos dariam trabalho quando ele fosse levado para o norte. Ninguém dava a mínima para o que aconteceria com alguém, mas todos sabiam que a filha herdeira e Lord Gawain estariam viajando no grupo, e nenhum homem ali toleraria que eles corressem qualquer risco. Encontrou o Mestre Gil na biblioteca, jogando pedras com Loyal. Havia uma gorda gata malhada em cima da mesa, as patas enfiadas debaixo do corpo, observando as mãos dele se moverem sob o tabuleiro quadriculado. O Ogier colocou outra pedra com um toque extremamente delicado para seus dedos grossos. Balançando a cabeça, Mestre Gil aproveitou a desculpa da aparição de Randy para se afastar da mesa. Loyal quase sempre vencia nas pedras. Eu estava começando a ficar preocupado com você, rapaz. Achei que você pudesse ter se metido em encrenca com alguns daqueles traidores de branco, dado de cara com aquele mendigo ou algo assim. Por um momento, Randy ficou ali parado, boquiaberto. Ele havia se esquecido completamente daquele trapo humano. Eu ouvi, disse finalmente. Mas isso não foi nada. Vi a rainha também, e Elaida. E é aí que está o problema. Mestre Gil sufocou uma gargalhada e acabou soltando ar pelo nariz. A rainha é? Não diga. Há mais ou menos uma hora estávamos com Garrett Bryan aqui no salão, disputando queda de braço com o senhor capitão comandante dos filhos. Mas a rainha... Isso sim é impressionante. Sangue cinzas, grunhiu Randy. Todo mundo acha que estou mentindo hoje. Jogou o manto nas costas de uma cadeira e caiu sentado em outra. Estava agitado demais para se recostar. Ficou na ponta da cadeira, enxugando o rosto com um lenço. Eu vi o mendigo, e ele me viu, e eu pensei... Isso não é importante. Subi no muro que cercava o jardim de onde eu podia ver a praça na frente do palácio para onde levar o Logain, e caí lá dentro. Eu quase acredito que você não esteja brincando, disse o estalajadeiro devagar. Taveren, murmurou Loyal. Ah, foi assim que aconteceu, disse Randy. Que a luz me ajude, foi assim mesmo.
O ceticismo de Mestre Gil foi derretendo lentamente, enquanto Randy prosseguia, transformando-se em um alarde silencioso. O estalajadeiro foi se inclinando cada vez mais para a frente, até estar empoleirado na ponta de sua cadeira igual a Randy. Loyal escutava impassivamente, mas com frequência esfregava o nariz enorme e os tufos de pelo das orelhas estremeciam um pouco. Randy contou tudo o que acontecera, tudo menos o que Elaida lhe havia sussurrado, e o que Gawain dissera no portão do palácio. Na primeira, ele não queria pensar. A segunda não tinha nada a ver com nada. Eu sou o filho de Tan Altor, ainda que não tenha nascido nos dois rios. Eu sou. Eu tenho sangue dos dois rios, e Tan é meu pai. Subitamente percebeu que havia parado de falar, perdido em seus pensamentos. E eles o estavam encarando. Por um instante de pânico, perguntou se já havia falado demais. Bem, disse Mestre Gil, vocês não podem mais esperar pelos seus amigos. Terão de deixar a cidade, e depressa. Em 2 dias no máximo. Você vai conseguir fazer Matt se levantar nesse tempo? Ou é melhor eu chamar a mãe Grub? Randy lançou-lhe um olhar perplexo. 2 dias? Elaide é a conselheira da rainha Morgácia, logo depois do capitão-general Garrett Bryan em pessoa. Quem sabe até à frente dele. Se ela puser os guardas da rainha à sua procura, e Lord Garrett não a deterá a menos que ela interfira com as outras tarefas dele, bem, os guardas podem vasculhar cada estalagem de Camelin em 2 dias. E isso se considerarmos que um acaso infeliz os não os traga aqui no primeiro dia, ou na primeira hora. Talvez haja algum tempo se eles começarem na Coroa e Leão, mas não há tempo a perder. Randy assentiu devagar. Se eu não conseguir tirar a Matt daquela cama, o senhor chama a mãe Grub. Ainda tem um pouco de dinheiro, talvez seja o bastante. Eu me viro com a mãe Grub, disse o estalajadeiro impaciente. E suponho que possa emprestar a vocês 1 ou 2 cavalos. Experimentem ir para Tarvalon, caminhando, e vão gastar o que restou de suas botas no meio do caminho. O senhor é um bom amigo, disse Randy. Parece que não lhe trouxemos nada a não ser encrenca, mas o senhor ainda assim está disposto a nos ajudar. Um bom amigo. Mestre Gil pareceu constrangido. Deu de ombros, pigarreou e olhou para baixo. Isso fez com que seus olhos voltassem ao tabuleiro de pedras e ele os desviou novamente. Loyal estava definitivamente vencendo. Sim, bem. Tom sempre foi um bom amigo para mim. Se ele está disposto a fazer um esforço extra por vocês, eu também posso fazer alguma coisa. Eu gostaria de acompanhá-lo quando você partir, Randy, disse Loyal subitamente. Achei que isso já estivesse resolvido, Loyal. Ele hesitou. Mestre Gil ainda não conhecia a extensão do perigo, e então acrescentou. Você sabe o que aguarda a Matt e a mim, e o que está nos perseguindo. Amigos das trevas, respondeu Ogier num ribombo plácido. E a Aes Sedai, e sabe a luz o que mais. Ou tenebroso. Você está indo para Tarvalon, e lá há um bosque muito bonito do qual ouvi dizer que as Aes Sedai cuidam bem. De qualquer maneira, há mais coisas a ver no mundo que os bosques. Você é realmente Ta'veren, Randy. O padrão se tece ao seu redor, e você está no coração dele. Este homem está no coração de tudo. Randy sentiu um frio na espinha. Eu não estou no coração de nada, disse ríspido. Mestre Gil piscou, e até mesmo Loyal pareceu espantado com sua raiva. O estalajadeiro e o Ogier se entreolharam, e depois voltaram os olhos para o chão. Randy forçou a expressão em seu rosto a se suavizar, respirando bem fundo. Para sua própria surpresa, encontrar o vazio que havia fugido dele tantas vezes ultimamente e recuperou a calma. Eles não mereciam sua raiva. Você pode vir, Loyal. Não sei por que você quer isso, mas eu gostaria da sua companhia. Você sabe como Matt está. Eu sei, disse Loyal. Ainda não posso ir à rua sem atrair uma multidão gritando troll aqui atrás de mim. Mas Matt, pelo menos, usa apenas palavras. Ele não tentou me matar. Claro que não, disse Randy. Não, Matt. Ele não iria tão longe. Não, Matt. Ouviram-se batidas à porta e uma das empregadas, Gilda,
enfiou a cabeça dentro do aposento. Sua boca estava contraída e os olhos cheios de preocupação. Mestre Gil, venha depressa, por favor. Há mantos brancos no salão. Mestre Gil deu um pulo, soltando o impropério, o que fez a gata pular da mesa para sair do aposento, a cauda erguida, ofendida. Estou indo. Corra e diga a eles que estou chegando, e depois saia do caminho deles. Você me ouviu, garota? Fique longe deles. Gilda balançou a cabeça afirmativamente e desapareceu. É melhor você ficar aqui, disse a Loyal. O Ogier bufou, um som que lembrou de um lençóis rasgando. Não tenho nenhum desejo de me encontrar novamente com os filhos da luz. Os olhos de Mestre Gil recaíram sobre o tabuleiro de pedras e seu ânimo pareceu melhorar. Parece que vamos ter de reiniciar o jogo mais tarde. Não há necessidade. Loyal esticou o braço para as prateleiras e pegou um livro. Suas mãos faziam o volume encadernado parecer minúsculo. Podemos retomar de onde o tabuleiro está. É sua vez. Mestre Gil fez uma careta. Se não é uma coisa, é outra. Resmungou a sair com pressa do aposento. Randy o seguiu mais devagar. Não desejava se envolver com os filhos mais do que Loyal. Este homem está no coração de tudo. Ele parou na porta do salão, de onde podia ver o que estava acontecendo, mas distante o suficiente para, assim, esperava não ser notado. Um silêncio de morte tomava conta do salão. 5 mantos brancos encontravam-se de pé no meio do aposento, sendo escrupulosamente ignorados pelas pessoas nas mesas. Um deles trazia o relâmpago prateado de um suboficial sob o sol radiante em seu manto. Langwin estava recostado contra a parede ao lado da porta da frente, limpando, concentrado, as unhas com uma lasca de madeira. Mais 4 dos guardas que Mestre Gil havia contratado estavam espaçados ao longo da parede, todos diligentemente não prestando qualquer atenção nos mantos brancos. Se os filhos da luz notaram algo, não deram sinal. Apenas o suboficial demonstrava qualquer emoção, batendo impacientemente as manoplas com dorso de aço na palma da mão, enquanto esperava pelo estalajadeiro. Mestre Gil atravessou o salão até ele rapidamente, um olhar cautelosamente neutro no rosto. A luz o ilumine, disse, fazendo uma mesura cuidadosa, não muito profunda, mas não leve o bastante para ser insultante. E a nossa boa rainha Morgase, como posso ajudar? Não tenho tempo para essas suas bobagens, estalajadeiro, disse o suboficial grosseiro. Já estive em 20 estalagens hoje, um chiqueiro pior que o outro, e verei mais 20 antes que o sol se ponha. Estou procurando amigos das trevas, um garoto dos dois rios. O rosto de Mestre Gil foi ficando mais vermelho a cada palavra. Ele bufava como se fosse explodir e finalmente o fez, cortando o manto branco. Não há nenhum amigo das trevas no meu estabelecimento. Todo homem aqui é um bom homem da rainha. Sim, e todos nós sabemos de que lado Morgase está. O suboficial distorceu o nome da rainha com desprezo. Assim como a bruxa de Tarvalon, não é? Os barulhos de pés de cadeira raspando no chão foi alto. Subitamente, todos os homens do salão estavam de pé. Eles ficaram parados, feito estátuas, mas cada um deles fitando sombriamente os mantos brancos. O suboficial não pareceu notar, mas os 4 atrás dele olharam ao redor, inseguro. Será mais fácil para você, estalajadeiro, disse o suboficial, se cooperar. Estes são tempos difíceis para os que abrigam amigos das trevas. Creio que uma estalagem com uma presa do dragão na porta não atrairia muitos clientes. Pode até haver problemas com fogo, com isso na sua porta. Saiam daqui agora mesmo, disse Mestre Gil. Ou eu mando chamar os guardas da rainha para levar o que sobrar de vocês para o monturo. A espada de Langwin saiu raspando de sua bainha, e o ruído rústico do aço no couro se repetiu por todo o salão, conforme espadas e adagas eram sacadas. As criadas saíram correndo para as portas. O suboficial olhou ao redor com desprezo, sem acreditar no que via. A presa do dragão. Não vai ajudar vocês 5. Mestre Gil terminou a frase por ele. Ergueu um punho cerrado e levantou o indicador.
Um. Você deve estar louco, estalajadeiro, ameaçando os filhos da luz. Os mantos brancos não têm autoridade em Camden. 2. Você realmente acredita que isto vai acabar aqui? 3. Nós voltaremos, disse o suboficial ríspido, e em seguida mandou apressadamente os homens darem meia volta, tentando fingir que estava saindo ordenadamente e a seu próprio tempo. Isso foi prejudicado pela ansiedade de seus homens ao seguirem para a porta, não correndo, mas também sem fazer segredo de que queriam estar do lado de fora. Lango embarrava a porta, de espada em punho, abrindo caminho somente em resposta aos acenos frenéticos de Mestre Gil. Quando os mantos brancos se foram, o estalajadeiro caiu pesadamente em uma cadeira. Passou uma das mãos na testa, depois olhou para ela como se estivesse surpreso por não estar coberto de suor. Por todo o aposento, homens voltaram a se sentar, rindo pelo que haviam acabado de fazer. Alguns foram até Mestre Gil para lhe dar tapinhas nos ombros. Quando viu Rand, o estalajadeiro saiu cambaleante da cadeira e foi até ele. Quem diria que eu poderia dar uma de herói? Perguntou-se. Que a luz me ilumine. Bruscamente ele se sacudiu todo num tremor e sua voz quase recuperou o tom normal. Vocês vão ter de ficar longe das vistas até eu achar um jeito de tirá-los da cidade. Com um olhar cauteloso de volta ao salão, ele empurrou Rand mais para o fundo do corredor. Aquele bando vai voltar, ou então alguns espiões usando vermelho por um dia. Depois desse espetáculo que eu dei, duvido que eles se importem se vocês estão aqui ou não. Vão agir como se estivessem. Isso é loucura, protestou Rand. A um gesto do estalajadeiro, ele abaixou a voz. Os mantos brancos não têm motivo para vir atrás de mim. Não sei dos motivos, rapaz, mas que eles estão atrás de você e Matt é certo. O que você andou aprontando? Elaide e os mantos brancos. Rand levantou as mãos em protesto, depois as deixou cair. Isso não fazia sentido, mas ele tinha ouvido o manto branco. E quanto ao senhor, os mantos brancos vão lhe causar problemas mesmo que não nos encontrem. Não se preocupe com isso, rapaz. Os guardas da rainha ainda mantêm a lei, mesmo que deixem traidores andarem por aí mostrando o branco. Quanto à noite, bem, pode ser que Lango e seus amigos não durmam muito, mas eu quase chego a ter pena de alguém que tente colocar uma marca na minha porta. Gilda apareceu ao lado deles, fazendo uma mesura para o Mestre Gil. Senhor, tem uma dama na cozinha. Ela parecia escandalizada com essa combinação. Ela está pedindo para ver Mestre Rand, senhor, e Mestre Matt. Chamou os dois pelo nome. Rand trocou um olhar intrigado com o estalajadeiro. Rapaz, disse Mestre Gil, se você realmente conseguiu trazer Lady Elaine do palácio até minha estalagem, vamos todos acabar enfrentando o carrasco. Gilda deu um gritinho com a menção da filha herdeira e olhou para Rand com os olhos arregalados. Sai daqui, garota, disse o estalajadeiro severo. E não fale nada do que você ouviu. Não é da conta de ninguém. Gilda assentiu de novo e disparou pelo corredor, lançando olhares para trás dirigidos a Rand. Em 5 minutos, Mestre Gil suspirou. Ela estará contando às outras mulheres que você é um príncipe disfarçado. Ao cair da noite, a cidade nova inteira vai saber. Mestre Gil, disse Rand, eu nunca mencionei Matt a Elaine. Não pode ser. Subitamente, um sorriso imenso iluminou seu rosto e ele correu para a cozinha. Espere! Gritou o estalajadeiro atrás dele. Espere até você saber! Espere, seu tolo! Rand escancarou a porta da cozinha e lá estavam eles. Moiraine pousou seus olhos severos, serenos sobre ele, sem se surpreender. Ninaeve e Egwene correram rindo para abraçá-lo, com Perrin logo atrás, todos os três dando palmadinhas em seus ombros, como se precisasse se convencer de que ele estava realmente ali. Na porta que dava para o pátio do estábulo, Lan descansava com uma bota encostada no batente, dividindo sua atenção entre a cozinha e o pátio lá fora. Rand tentou abraçar as duas mulheres e apertar a mão de Perrin, tudo ao mesmo tempo, e foi uma confusão de braços e risos, complicada ainda mais
por Ninaev tentando sentir o rosto dele para ver se não havia febre. Eles pareciam um tanto maltratados. Havia escoriações no rosto de Perrin, que mantinha os olhos abaixados como jamais fizera antes. Mas estavam vivos e juntos novamente. Sua garganta estava tão embargada que ele mal conseguia falar. Tive medo de nunca mais ver vocês, conseguiu finalmente dizer. Tive medo de que vocês todos estivessem. Eu sabia que você estava vivo, disse Egwene colada ao seu peito. Eu sempre soube. Sempre. Eu não sabia, disse Ninaev. Sua voz soou severa naquele instante, mas se suavizou no seguinte, e ela sorriu para ele. Você parece bem, Rand. Não está muito bem alimentado, mas está bem, graças à luz. Bem, disse Mestre Gil atrás dele. Acho que você conhece essas pessoas, afinal. São os amigos que você estava procurando? Rand assentiu. Sim, são meus amigos. Ele fez as apresentações. Ainda parecia estranho dar a Lan e Moiraine seus nomes verdadeiros. Ambos lhe dirigiam um olhar agudo quando ele os fez. O estalajadeiro saudou a todos com um sorriso franco, mas mostrou-se devidamente impressionado por conhecer um guardião, e em especial Moiraine. Quando a viu, seu queixo caiu abertamente. Uma coisa era saber que uma Aes Sedai ajudava os rapazes, e outra, bem diferente, ela aparecer em sua cozinha. Fez uma grande mesura. A senhora é bem-vinda à bênção da rainha, Aes Sedai, como minha convidada. Embora suponho que vai ficar no palácio com Elaida Sedai e as Aes Sedai que vieram com o falso dragão. Fazendo mais uma mesura, ele lançou a Rand um olhar rápido e preocupado. Tudo bem dizer que não falava mal de Aes Sedai, mas isso não era o mesmo que dizer que queria uma delas dormindo sob seu teto. Rand assentiu, tentando lhe dizer silenciosamente que estava tudo bem. Moiraine não era parecida com Elaida, com uma ameaça oculta por trás de cada olhar, sob cada palavra. Tem certeza? Mesmo agora você tem certeza? Creio que vou ficar aqui, disse Moiraine, pelo curto tempo que permanecer em Caemlyn, e você deve permitir que eu pague. Um gato malhado pulou do corredor para se enroscar nos tornozelos do estalajadeiro. Mal ele começou, uma cinza saiu correndo de sob a mesa, arqueando as costas e sibilando. O malhado armou um bote como um sibilo ameaçador, e o cinza disparou para o pátio do estábulo, passando por lá. Mestre Gil começou a se desculpar pelos gatos, ao mesmo tempo que protestava, afirmando que Moiraine o honraria sendo sua convidada. Mas estava mesmo certa de que não preferiria o palácio, o que ele entenderia perfeitamente bem, embora esperasse que ela aceitasse seu melhor quarto como presente. Foi uma tagarelice a qual Moiraine pareceu não dar a menor atenção. Em vez disso, ela se curvou para coçar o gato branco e alaranjado, que prontamente trocou os tornozelos de Mestre Gil pelos dela. Já vi 4 outros gatos aqui até agora, disse ela. Você tem algum problema com camundongos? Ratazanas? Ratazanas, Moiraine Sedai. O estalajadeiro suspirou. Um problema terrível. Não que eu não mantenha o lugar limpo, a senhora entende? O problema é toda essa gente. A cidade inteira está cheia de gente e de ratos. Mas meus gatos dão conta disso. A senhora não será perturbada, prometo. Rand trocou um olhar passageiro com Perrin, que abaixou os olhos novamente no mesmo instante. Havia algo de estranho nos olhos de Perrin. Ele estava tão quieto. Perrin era quase sempre lento para falar, mas agora não estava falando absolutamente nada. Pode ser a quantidade de gente, disse ele. Com sua permissão, mestre Gil, disse Moiraine, como se ela achasse isso óbvio. É muito fácil manter os ratos longe desta rua. Com sorte, os ratos nem sequer perceberão que estão sendo mantidos afastados. Mestre Gil franziu a testa ao ouvir este último comentário, mas fez uma mesura aceitando a oferta dela. Se a senhora tem mesmo certeza de que não prefere se hospedar no palácio, Aes Sedai. Onde está Matt? Perguntou Ninaev de repente. Ela disse que ele também estava aqui. Lá em cima, informou Rand. Ele não está passando bem.
Nina Eve levantou a cabeça. Ele está doente? Eu deixo os ratos com ela. Vou cuidar dele. Leve-me a ele agora, Randy. Subam todos vocês, disse Moiraine. Encontro vocês lá em alguns minutos. Estamos atulhando a cozinha de Mestre Gil, e seria melhor se pudéssemos ficar todos em algum lugar tranquilo por um tempo. Havia uma sugestão subjacente na voz dela. Fiquem longe das vistas. Ainda estamos nos escondendo. Venham, disse Randy. Vamos subir pelos fundos. Todos de Campo de Hammond se amontoaram atrás dele rumo às escadas dos fundos, deixando a Aes Sedai e o guardião na cozinha com o Mestre Gil. Randy não conseguia deixar de se maravilhar com o fato de estarem todos juntos novamente. Era quase como se ele estivesse em casa outra vez. Não conseguia parar de sorrir. O mesmo alívio, quase uma alegria, parecia estar afetando os outros. Eles riam para si mesmos e continuavam estendendo a mão para agarrar seu braço. A voz de Perrin parecia contida e ele mantinha a cabeça baixada, mas começou a falar enquanto subiam. Moiraine disse que podia encontrar você e Matt, e foi o que ela fez. Quando entramos na cidade, nós não conseguimos parar de olhar. Bem, todos, menos Lan, é claro. Todas as pessoas, os prédios, tudo. Seus cachos espessos balançaram quando ele sacudiu a cabeça incrédulo. É tudo tão grande. Tanta gente. Algumas pessoas ficaram nos encarando, gritando. Vermelho ou branco? Como se isso fizesse algum sentido. Egwene tocou a espada de Randy, a ponta dos dedos no tecido vermelho. O que isso significa? Nada, respondeu ele. Nada importante. Estamos indo para Tar-Valon, lembra? Egwene olhou para ele, mas tirou a mão da espada e continuou de onde Perrin havia parado. Moiraine não olhava para nada, assim como Lan. Ela nos levou de um lado para outro tantas vezes por aquelas ruas, como um cão farejando, que achei que vocês não podiam estar aqui. Então, de repente, ela desceu uma rua e, quando dei por mim, estávamos entregando os cavalos aos homens do estábulo e entrando na cozinha. Ela nem perguntou se você estava aqui. Simplesmente disse a uma mulher que estava misturando a massa para ir dizer a Randy Altor e Matt Carlton que alguém queria vê-los. E lá estava você. Ela sorriu. Como uma bola seguindo a mão de um menestrel, assim do nada. Onde está o menestrel? Perguntou Perrin. Ele está com vocês? O estômago de Randy deu uma cambalhota e a sensação boa de estar cercado por amigos diminuiu. Tom está morto. Eu acho que está morto. Havia um desvanecido. Ele não conseguiu falar mais nada. Nina Eve balançou a cabeça, resmungando baixinho. O silêncio se adensou ao redor deles, sufocando os risinhos, destruindo a alegria até eles chegarem ao topo das escadas. Matt não está exatamente doente, disse Randy então. Vocês vão ver. Ele escancarou a porta do quarto que dividia com Matt. Olhe quem está aqui, Matt. Matt ainda estava curvado numa bola sobre a cama, do jeito que Randy o havia deixado. Ele levantou a cabeça para olhar para eles. Como sabe que eles são realmente o que parece ser? Perguntou a voz rouca. Seu rosto estava lívido, a pele repuxada e molhada de suor. Como é que eu sei que vocês são quem aparentam ser? Não está doente? Nina Eve lançou a Randy um olhar de desdém quando passou por ele, já tirando a bolsa do ombro. Todo mundo muda. A voz de Matt soava áspera. Como eu posso ter certeza? Perrin? É você mesmo? Você mudou, não mudou? Sua gargalhada soou mais como uma tosse. Ah, sim, você mudou. Para a surpresa de Randy, Perrin sentou-se pesadamente na beirada da outra cama, levando as mãos à cabeça, olhando para o chão. A risada cortante de Matt parecia rasgá-lo por dentro. Nina Eve se ajoelhou ao lado da cama de Matt e levou uma das mãos ao rosto dele, afastando-lhe o lenço da cabeça. Ele se afastou dela com um olhar de desdém. Seus olhos brilhavam, embaçados. Você está queimando, disse ela. Mas não deveria estar suando com uma febre tão alta. Ela não conseguiu esconder a preocupação na voz.
Randy, você e Perry peguem alguns panos limpos e o máximo de água fria que puderem carregar. Vou baixar sua temperatura primeiro, Matt. E... Bela Ninaeve, cuspiu Matt. Uma sabedoria não deveria pensar em si mesma como uma mulher, não é? Não uma mulher bonita. Mas você pensa, não pensa? Você não consegue se forçar a esquecer que é uma mulher bonita e isso apavora você. Todo mundo muda. O rosto de Ninaeve empalideceu enquanto ele falava. Se de raiva ou alguma outra coisa, Randy não soube dizer. Matt deu uma gargalhada sórdida e seus olhos febris deslizaram para Egwene. Bela Egwene, coachou ele. Bonita como Ninaeve. E agora vocês compartilham outras coisas também, não é? Outros sonhos. Você sonha agora com o quê? Egwene recuou um passo, afastando-se da cama. Estamos livres dos olhos do tenebroso por hora, anunciou Moiraine ao entrar no quarto com Lan logo atrás. Seus olhos recaíram em Matt quando ela passou pela porta, e ela sibilou como se tivesse posto a mão num fogão quente. Afastem-se dele! Ninaeve não se moveu, a não ser para se virar e olhar surpresa para a Aes Sedai. Em 2 passos rápidos, Moiraine agarrou a sabedoria pelos ombros, arrastando-a para o outro lado do quarto como um saco de grãos. Ninaeve lutou e protestou, mas Moiraine não a soltou até que ela estivesse bem longe da cama. A sabedoria continuou a protestar ao se levantar, endireitando as roupas, irritada, mas Moiraine ignorou completamente. A Aes Sedai observava Matt, ignorando todo o resto e olhando-o como olharia para uma serpente. Todos vocês, longe dele, disse, e fiquem quietos. Matt encarou de volta com a mesma intensidade. Ele arreganhou os dentes num ricto silencioso, resfolegando, e se encolheu num nó ainda mais tenso, mas não tirou os olhos dela. Lentamente, ela pôs uma das mãos sobre ele, de leve, num joelho dobrado até o peito. Uma convulsão sacudiu o toque dela, um estremecimento de asco que lhe percorreu o corpo inteiro, em espasmos, e subitamente ele moveu uma das mãos, tentando cortar o rosto de Moiraine com a adaga de cabo de rubi. Num instante, Lan estava no limiar da porta. No seguinte, surgia ao lado da cama como se não existisse o espaço entre os 2 pontos. Sua mão agarrou o pulso de Matt, impedindo o golpe, como se Matt tivesse sido atingido por uma rocha. Mesmo assim, o garoto continuou encolhido em posição fetal. Somente a mão com a adaga tentava se mover, lutando contra a mão implacável do guardião. Os olhos de Matt não se desviavam de Moiraine e queimavam de ódio. Moiraine também não se mexia, não se afastava da lâmina a centímetros de seu rosto, assim como não tinha se afastado quando ele atacara. Como ele conseguiu isso? Indagou com uma voz de aço. Eu perguntei se Mordath tinha dado alguma coisa a vocês. Perguntei e avisei, e vocês disseram que não. Ele não deu nada, disse Randy. Ele... Matt pegou a adaga na sala do tesouro. Moiraine olhou para ele. Seus olhos pareciam arder tanto quanto os de Matt. Randy recuou um passo antes que ela se virasse novamente para a cama. Eu só soube depois que nos separamos. Eu não sabia. Você não sabia. Moiraine estudou Matt. Ele ainda estava deitado, com os joelhos levantados. Ainda rosnava para ela sem fazer qualquer som, e sua mão ainda lutava contra a lã para alcançá-la com a adaga. É um assombro que vocês tenham chegado até aqui carregando isso. Senti o mal que emana dela quando pus os olhos nele. O toque de Mashhadar, mas um desvanecido poderia sentir isso a milhas. Muito embora ele não fosse saber exatamente onde, saberia que estava perto. E Mashhadar atrairia seu espírito ao mesmo tempo que seus ossos se lembrariam de que este mesmo mal engoliu um exército. Amigos das trevas, desvanecidos, Trollocs, tudo. Alguns amigos das trevas provavelmente poderiam sentir isso também. Aqueles que realmente entregaram suas almas. De certo houve quem se espantasse por sentir isso de repente, como se o próprio ar em volta penicasse. Eles devem ter sido compelidos a procurar. Deve tê-los atraídos como um imã atrai uma limalhas de ferro.
Houve amigos das trevas, disse Rand. Mais de uma vez, mas nós fugimos deles. E um desvanecido, na noite antes de chegarmos a Kainin. Mas ele não nos viu, pigarreou. Há rumores de coisas estranhas à noite fora da cidade. Podem ser Trollocs. E são Trollocs, pastor, disse Lanseco. E onde há Trollocs há desvanecidos. Os tendões destacavam-se das costas de sua mão pelo esforço de segurar o pulso de Matt, mas não havia tensão em sua voz. Eles têm tentado esconder sua passagem, mas há 2 dias que vejo sinais deles. Eu ouço fazendeiro e aldeões resmungarem sobre coisas estranhas à noite. Os Myrddraal conseguiram atacar os 2 rios sem serem vistos, de algum modo, mas a cada dia eles chegam mais perto daqueles que podem enviar soldados para caçá-los. Nem assim eles vão parar agora, pastor. Mas nós estamos em Kainin, disse Egwene. Eles não podem chegar até nós enquanto... Não podem? O guardião cortou. Os desvanecidos estão aumentando a tropa no campo. Isto é óbvio pelos sinais, se você souber o que está procurando. Já há mais Trollocs do que eles precisam só para vigiar os caminhos de saída da cidade. Pelo menos uma dúzia de punhos. Só pode haver uma razão. Quando os desvanecidos tiverem soldados suficientes, entrarão na cidade atrás de vocês. Esse ato pode fazer metade dos exércitos do sul marchar até as terras da fronteira, mas a evidência é de que eles estão dispostos a correr esse risco. Vocês 3 escaparam deles por tempo demais. Parece que trouxeram uma nova guerra dos Trollocs a Kainin, pastor. Egwene arquejou. E Perrin balançou a cabeça como se para negar isso. Rand sentiu um mal-estar no estômago só de pensar em Trollocs. Nas ruas de Kainin. Todas aquelas pessoas se pondo umas contra as outras, sem perceber a verdadeira ameaça esperando para atravessar as muralhas. O que eles fariam quando subitamente vissem Trollocs desvanecidos em seu meio, matando-os? Rand podia ver as torres queimando, chamas irrompendo das cúpulas, Trollocs saqueando as ruas curvas e mirantes da cidade interna. O próprio palácio em chamas. Elayne e Gwen e Morgase mortos. Não ainda, disse Moiraine absorta. Ela ainda se concentrava em Matt. Se conseguirmos encontrar um jeito de sair de Kainin, os meio-homens não terão mais interesse aqui. Se... Tantos cis... Era melhor estarmos todos mortos, disse Perrin subitamente, e Rand deu um pulo de susto ao eco dos próprios pensamentos. Perrin estava sentado, olhando para o chão, fuzilando-o agora, e sua voz soava amarga. Para todo lugar que vamos, levamos dor e sofrimento nas costas. Seria melhor para todos se estivéssemos mortos. Nynaeve se virou subitamente para ele, seu rosto metade fúria e metade medo e preocupação. Mas Moiraine se adiantou a ela. O que você pensa em ganhar para si ou para qualquer outra pessoa morrendo? Perguntou Aes Sedai. Sua voz era neutra, mas severa. Se o senhor do túmulo já ganhou tanto de liberdade que eu temo para tocar o padrão, ele poderá alcançar vocês mortos mais facilmente do que vivos agora. Mortos, vocês não podem ajudar ninguém, nem as pessoas que os ajudaram, nem seus amigos e família nos 2 rios. A sombra está caindo sobre o mundo, e nenhum de vocês poderá detê-la morto. Perrin ergueu a cabeça para olhar para ela, e Rand levou um susto. As íris dos olhos de seu amigo estavam mais amarelas que castanhas. Com seus cabelos despenteados e a intensidade de seu olhar, havia alguma coisa nele. Rand não conseguia identificar o que era. Perrin falou com uma inexpressividade suave que deu às palavras mais peso do que ele tivesse gritado. Também não podemos detê-las vivos, podemos? Terei tempo para discutir isso com você mais tarde, disse Moiraine. Mas seu amigo precisa de mim agora. Ela deu um passo para o lado para que todos pudessem ver Matt com clareza. Ainda dirigindo a ela um olhar repleto de ódio, ele não havia se movido nem mudado de posição na cama. O rosto estava coberto de suor e os lábios mostravam-se brancos, imobilizados no esgar. Toda a sua força parecia estar concentrada no esforço de atingir Moiraine com a adaga que Lan mantinha imóvel. Ou você havia esquecido? Perrin deu de ombros envergonhado e abriu as mãos sem dizer palavra. O que há de errado com ele?
perguntou Egwene. É contagioso? Ninaive acrescentou. Ainda posso tratar dele. Não importa o que seja, aparentemente, eu nunca fico doente. Não importa do que. Ah, se é, disse Moiraine. E sua proteção não a salvaria. Ela apontou para a adaga com o cabo de rubi, tomando cuidado de não deixar seu dedo tocar nela. A lâmina estremecia enquanto Matt lutava para atingi-la com ela. Isto é de Shadar Logoth. Não há uma pedra daquela cidade que não esteja maculada e não represente perigo ao ser levado para fora das muralhas. E isto aqui é bem mais do que uma pedrinha. O mal que matou o Shadar Logoth está contido nela, e agora em Matt também. Desconfiança e ódio tão fortes que mesmo os mais próximos são vistos como inimigos, enraizados tão profundamente que, por fim, o único pensamento que resta é o de matar. Trazendo a adaga para além das muralhas de Shadar Logoth, ele a libertou. Esta semente do que aprendia naquele lugar. Ela ganhou e perdeu forças com a luta do que ele é bem no fundo, contra o que o contágio de Mashadar procurava fazê-lo se tornar. Mas agora a batalha dentro dele está quase no fim, e ele está quase derrotado. Logo, se ela não o matar primeiro, ele espalhará esse mal como uma peste para onde quer que vá. Assim como um único arranhão dessa lâmina basta para infectar e destruir em pouco tempo alguns minutos com Matt, serão tão mortais quanto ela. O rosto de Nynaeve estava branco. Você pode fazer alguma coisa? Sussurrou. Espero que sim, Moiraine suspirou. Pelo bem do mundo, espero não ter chegado tarde demais. Ela enfiou a mão na bolsa de seu cinturão e retirou o angreal envolto em seda. Deixe-me. Fiquem juntos e se encontrem num lugar onde não sejam vistos. Mas saiam daqui. Farei o que puder por ele.